se ele sabe quanto é que custa um pneu de ônibus. Mas ele defende que deveria ser zero o pagamento de passagens. Esse mundo irreal eu também queria. Fosse gratuito o transporte. Temos algumas opções. Vamos ver se ele vai lembrar de alguma. Eu anotei 3 opções aqui do que a gente pode fazer para zerar a passagem. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Como é que é? Chama camarada, é? Camarada da... Como é o nome? É camarada da União Soviética, né? Que eles chamam, né? Camarada da União Soviética. Me diga uma coisa. Quanto é que custa o pneu de um ônibus? Quanto custa para encher um tanque de diesel de ônibus? Quanto custa um ônibus novo? E quanto custa para manter um ônibus na região metropolitana do Recife? Ai, meu Deus do céu. Ele não vai responder. Jones, resposta 4 minutos. Vamos lá, gente. A gente vive uma situação gravíssima nos transportes aqui na região metropolitana de Pernambuco. A gente tem um transporte caro, lotado e ruim. Esse transporte é subsidiado na casa dos 400 milhões por ano do governo do estado. Isso em 4 anos de mandato dá mais de R$1 bilhão. É R$1 bilhão do governo do estado colocando na mão de 13 empresas que controlam o transporte na região metropolitana. Essas empresas tiraram o cobrador, né, na época do governo do PSB, de Paulo Câmara, dizendo que ia baixar o preço da passagem. Os rodoviários e rodoviárias hoje fazem 5, 6, 7, 8 funções, o salário não aumentou, a passagem não baixou e trabalham muito mais. Só 16% da frota de ônibus de Pernambuco, da região metropolitana, tem ar-condicionado. Então as condições de trabalho para rodoviários e rodoviárias são péssimas. Não tem ar-condicionado. Mais de 50%, Gabriel, dos ônibus são velhos e não deveriam mais estar rodando por situação de segurança. Então temos um transporte que também não tem transparência. Presta atenção, esse dado é muito importante. Se você quiser hoje descobrir das 3 empresas qual é a margem de lucro e de custo de cada uma delas, esse dado não está disponível. A gente que milita há anos pela tarifa zero e no enfrentamento ao aumento das passagens fala de abrir a caixa preta dos transportes. Hoje a gente não tem clareza da margem de custo e de lucro das 13 empresas que operam na região metropolitana de Pernambuco. E se na região metropolitana a situação é uma tragédia, no Agreste, no Sertão, na Zona da Mata é pior ainda. Acabei de citar, a passagem Petrolina é R$5, a passagem Caruaru é R$5. A passagem, o transporte em Garanhuns está na beira do colapso, porque a São Cristóvão, que é a única empresa de transporte municipal da cidade, está na beira da falência, tirou vários ônibus da linha e a população simplesmente não consegue mais pegar ônibus. Várias cidades fundamentais, como Santa Cruz do Capibaribe e Gravatá, não tem sistema de transporte municipal. É carro, é Uber, é mototáxi, é cavalo, é bicicleta, é express canelinha. O que é que a gente defende? Sim, estatização dos transportes com a política de tarifa zero, um sistema de transporte que vá do litoral ao sertão e que garanta a tarifa zero. Hoje a população trabalhadora gasta em média 20% da sua renda com transporte. Esse é o cálculo geral. Estudantes, por exemplo, você que mora na zona da Mata Sul e estuda em Recife, você gasta muito mais que isso. Você gasta 20 a 30 reais por dia com transporte. Você, por exemplo, que mora numa cidade do Agreste, qualquer e vai, por exemplo, estudar na unidade acadêmica da UFRPE de Belo Jardim, que eu estive lá recentemente, conversando com estudantes gastando 300, 400, 500 reais por mês de transporte. É fundamental criar uma empresa estadual de transporte que coordene os transportes na região metropolitana, do litoral ao sertão, que garanta tarifa zero e boas condições de trabalho para os rodoviários e rodoviárias. De onde é que vai sair o financiamento? O governo do estado já aporta 360 milhões por ano no financiamento de um sistema de transporte privado que não funciona. Além disso, há uma discussão no Congresso Nacional sobre um sistema nacional de mobilidade com tarifa zero. Algumas pessoas defendem que mantém o transporte privado e o governo federal vai dar o subsídio para as empresas privadas. A gente é contra isso. Vamos montar um sistema estadual de transporte conectado a um sistema nacional com financiamento tripartite entre União, estados e municípios, garantir uma gestão pública direta e isso vai, inclusive, gerar emprego, vai aumentar a arrecadação, porque, repito, 20% da renda dos trabalhadores e trabalhadoras é gasto com transporte. Com tarifa zero, isso ia virar imediatamente consumo, aquecimento da economia, comércio, serviços, aumentar a arrecadação. É possível sim a tarifa zero, mais de 100 cidades do Brasil inteiro já adotaram a tarifa zero, é uma tendência a tarifa zero em diversas cidades da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, e a gente pode sim fazer isso no Brasil.
Zerado aqui. Eduardo Moura, réplica 3 minutos. Mais uma vez, ele não responde às perguntas porque ele não sabe. Sabe nem quantos ônibus tem na região metropolitana do Recife. São 4.600, se você não sabe. Tá errado. Um pneu de ônibus é... Ó, aí eu vou começar a fazer assim. Ah, não. Vou interromper aqui o teu. Desculpa, não vou fazer mais não. Segue, Ó, menino Eduardo. de quarta série, desculpa, eu não vou fazer mais não. Olha o tempo, Eduardo. Vamos lá. 3. Eu tô de boa. Vai. Ó, são 4.600 ônibus na região metropolitana do Recife, que você não sabe disso. Um ônibus novo custa em média R$1.200.000, né? Pro estado todo teria que comprar ônibus novo. E os velhos já são velhos, e eu concordo. Esqueci só de dizer que o motor é na frente. É outra coisa que afeta muito os motoristas. Então, veja, um pneu de ônibus custa R$3.500, tá? Um tanque para você encher, R$2.300 é um tanque de diesel de um ônibus. Mais ou menos a manutenção só de pneu. Se fosse trocar um só, porque troca mais de um. E tanque dava R$36.000. Resumindo, minha gente, uma empresa hoje, sem pagar impostos, ela gasta R$200 milhões de manutenção dos ônibus. Manutenção. Fora trabalhista. Fora impostos. Que esse rapaz não faz essas contas. Tá? Mas vocês esqueceram de dizer um negócio. Como é que você faria? Ah, não, vai ser uma coisa tripartite e tal. Deputado federal Jones Manuel tá lá, PSOL, beijou a mão de Lula. Coisa que disse que nunca ia fazer, vai ter que fazer, porque senão não é candidato. Ai, meu Deus do céu. Como você faz? De onde sai o dinheiro para que você deixe a tarifa zero? Eu quero na prática. Legislação na Câmara Federal. Como é que você faria para fazer com que em Pernambuco, ou somente em Recife, por dessa colher de chá, você transformasse o transporte em transporte público? Você usaria requerimento, ofício, projeto de lei? Como você faz? Mostre agora que você é um cara preparado para ser deputado federal. Como você faria para transformar o transporte em um transporte público, estando na Câmara Federal do Brasil, deputado federal Jones Manuel? Tempo de 2 minutos, Jones. Gente, vamos lá. As empresas de ônibus, elas são isentas de vários e vários impostos. Por exemplo, elas não pagam ICMS no diesel. Eduardo Moura não sabe disso. Eu acabei de citar o dado para vocês que as empresas de ônibus na região metropolitana recebem por ano 360 milhões de reais do governo do estado de subsídio. A proposta que está sendo debatida no Congresso Nacional é de 70 bilhões por ano de subsídio para criar a tarifa zero. Aí a dúvida é, se é 70 bilhões por ano para iniciativa privada, por que não fazer isso de maneira pública e estatal? E mais do que isso, é fundamental garantir a eletrificação da frota de ônibus em Pernambuco e no Brasil. A gente poderia conectar a proposta de tarifa zero a uma proposta de reindustrialização do Brasil, buscando parcerias comerciais estratégicas para trazer as fábricas de ônibus para o Brasil, produzindo ônibus elétrico no Brasil, gerando emprego no Brasil, desenvolvendo tecnologia no Brasil e garantindo, a partir da gestão pública, tarifa zero, com ônibus elétrico, com ar-condicionado e com boas condições de trabalho para os rodoviários e rodoviárias. É 100% possível. Ainda nesse âmbito do debate sobre transporte, Eduardo Moura, o que é que você defende para o metrô do Recife? Acho que esse é um ponto fundamental. O metrô do Recife já chegou a ter 400 mil passageiros. Hoje em dia, por causa do sucateamento do metrô, ele só tem de 150 a 170 mil passageiros por dia. As reclamações do metrô são constantes. O seu governo, o governo que você apoia, Raquel Lira, defende a privatização do metrô em parceria com o governo Lula. João Campos também é a favor da privatização do metrô. Meu candidato ao governo do estado, Ivan Moraes, é contra a privatização. Eu sou contra a privatização e a gente tá junto com os metroviários e metroviárias lutando pela defesa do metrô público, de qualidade, com tarifa zero e que volte a ter concurso para metroviários e metroviárias. O último concurso foi em 2014, né? Que é um déficit de mão de obra absurdo. Então vamos lá, Eduardo Moura, o que é que você defende para o metrô do Recife? Qual é a sua solução? Quais são as suas propostas? Eduardo Moura, 4 minutos para a resposta. Escolinha do tio Dudinha. Vamos lá. Primeiro, não sei se você sabe, mas a privatização do metrô faz com que todos os ferroviários continuem sendo concursados, tá?
Primeiro ponto. Todo mundo que está lá concursado, mantém-se concursado, mantém os direitos, então não mexe em nada. Eu quero é que privatize aquela jossa mesmo, porque não presta. Aquilo é uma sucata. E qualquer trabalhador que estiver me escutando agora vai entender o que eu estou falando. Aquilo dali só está sendo falado dessa história de de um privatizar, porque não usa. Porque se usasse, tava querendo privatizar, podia dar para Papai Noel. Desde que funcione aquela jossa. Porque todo dia quebra metrô. Todo dia uma desculpa diferente. Ah, é porque roubaram cabo. Ah, é porque não sei o que mais lá. Porque está sucateado e ponto. E outra coisa. O seu presidente, que você não fala, mas você vai ter que votar em Lula. Ou então você vai declarar aqui que não vai votar em Lula. Vai ter que declarar. Porque você saiu do PCBR. Um dos motivos foi esse. E o PSOL exige que você vote em Lula. O seu presidente... é estatutário, irmão. O seu presidente mandou metrô sucateado pra cá, mais velho do que era. Sabe qual é o tipo de metrô? Eu sei, Santa Matilde. Pior do que os que estavam aqui. E pra mim tá tudo errado. Eu não tô aqui pra defender seu ninguém, eu tô aqui pra meter o cacete mesmo. O que eu não gosto é de coisa errada. Então, metrô, tem que privatizar o metrô? Sim. Com relação ao que tu falou aqui da tarifa, ele não respondeu, obviamente que ele não sabe responder as perguntas. Irmão, só tem 3 formas de você transformar o transporte em um transporte totalmente público. Uma, se for na municipal, é acabar a Câmara de Vereadores, pegar aquele valor e tá lá. Isso você não consegue fazer nunca. Outra seria uma PEC, e aí é lá na Câmara Federal. Tem que ter uma PEC aprovada por 3/5. Não sei se você sabe o que é 3/5. Vou perguntar a você se sabe o que é 3/5. O que é que significa ser 3/5? Né? E se essa PEC tem que ser aprovada no Senado também. Eu vou depois deixar você responder para saber se você sabe. A outra coisa seria diminuir o duodécimo da Câmara de Vereadores, por exemplo, ou da Assembleia Legislativa. Sabe o que é duodécimo? Depois você vai me ensinar, você é professor, você vai me ensinar o que é que significa duodécimo, tá? Aí você conseguiria fazer isso para depois. Vamos supor que os próprios deputados dizem assim, ó, tá bom, eu vou reduzir toda a verba da Câmara, que eu sou a favor. Eu sou a favor. Tá? Fazendo isso, depois tem que botar na LOA. Para dar LOA, você dizer, ó, eu vou criar aqui o transporte público e o dinheiro vem daqui. Porque senão, irmão, você não cria, não. O terceiro passo seria o que o comunista socialista que defende que empresário tem que morrer falou. PPP. Eu não escutei isso. Eu não acredito que eu escutei na voz de Jones Manuel, o cara que chama os outros de camaradas, que você defende PPP. Não acredito. Você defende a união com empresas particulares para resolver um problema de Estado? Eu me recuso. Não sei se eu respondi tudo, mas tem uma pergunta para você. E aí, qual das 3 você usaria? Você usaria a PEC da Câmara? Você usaria o duodécimo? Você usaria a PPP? E o que são 3/5, João Manuel? Jonas Manuel, réplica, 3 minutos. Gente, vê só, não tem como responder esse tipo de pergunta, qual é o preço do pneu do ônibus. Isso é uma palhaçada. Por exemplo, ele falou que os trens são da Santa Matilde. Não são. Santa Matilde são os trens velhos atuais de Recife. Os trens que vieram com participação do governo Raquel Lira, os trens velhos são da Cobrasma. Isso por um lado. Agora, qual é o problema do metrô do Recife? Gente, o metrô do Recife, quando teve o golpe contra a presidenta Dilma, o Michel Temer começou um processo de sucateamento da CBTU. O metrô do Recife é federal, de uma empresa